Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre os exames. Portanto, malta, é verdade, já saíram as notas dos exames, daí eu poder vir aqui e fazer este vídeo a dizer-vos o que é que eu achei dos exames de 2021 de Biologia e de Fisicoquímica, partilhar com vocês as minhas notas. Já estou feliz que não vou ter que ir à segunda fase nem repetir nenhum dos exames. A verdade é que eu fui fazer os dois, mas eu podia ter escolhido apenas um para fazer. Mas antes de vos dizer já as minhas notas, quero partilhar então com vocês a minha opinião. A verdade é que eu já tinha feito exames antes, tinha feito os exames do 9º ano e em termos de em si não muda praticamente nada. Portanto, quem já fez exames do 9º ano, os exames de 11º é exatamente a mesma coisa. Por acaso, eu acho que não estava muito nervosa, estava sem dúvida muito mais nervosa para o exame de Fisicoquímica do que para o de Biologia. O problema foi os dias anteriores, nos dias anteriores ao exame de Fisicoquímica eu estava mesmo muito mal. Nos dias seguintes também, porque apesar do exame de Fisicoquímica eu achar que me tinha corrido bem, a princípio, quando eu vi os critérios eu percebi que na verdade não me tinha corrido nada bem, não é? Porque aquilo que eu fiz foi anotar aqui nos enunciados todas as respostas que eu tinha dado. Eu não sei se vocês viram os meus vídeos que eu fiz tanto de Biologia como de Fisicoquímica. De Biologia eu realmente tinha dito que eu nem sabia se ia publicar aquele vídeo porque eu fiquei mesmo abaixo. Senti-me um bocado uma fraude a dar-vos dicas e depois eu própria não ter as notas que queria. E aqueles primeiros 3 dias depois da realização do exame de Fisicoquímica foram sem dúvida os piores para mim, meus 3 dias antes de o fazer. A partir daí já fui bem tranquilo para o exame de Biologia e depois de o fazer também só me senti livre e de férias. Mas recapitulando então, no dia do exame de Fisicoquímica, que foi o primeiro dia, estávamos agrupados por pavilhões. Eu fui ao site ver em que pavilhão é que eu estava e eu vi lá que um dos pavilhões era do Francisco à Madalena, acho que era assim que lá estava. E eu, na minha cabeça, pensei, ok, Mariana está entre Francisco e Madalena, então o meu pavilhão é este. E quando cheguei lá, comecei a ler a lista e percebi que o meu nome não estava em nenhuma das salas, né? Porque depois chegávamos lá ao pavilhão e tínhamos que perceber em que sala é que nós estávamos. O meu nome não estava lá e comecei a estressar porque comecei a pensar, será que eu afinal não me inscrevi para o exame? Porque entretanto o tempo estava a passar, já eram quase 9 e eu ainda não tinha entrado na sala e estava tipo a ver onde é que estava o meu nome porque o meu nome não estava ali. E uma coisinha, coitada, bem simpática mesmo, percebeu que eu estava assim um bocado atrapalhada e ficou tipo, então, mas não está aqui o teu nome e não sei o que, queres ajuda e tal. E ela foi comigo a todos os pavilhões, ver onde é que estava o meu nome, percorremos todas as listas e pronto, depois não encontrei o que era na verdade o meu pavilhão, que era o pavilhão a seguir a esse, porque a Mariana claramente que vem depois de Madalena e não antes. Então depois percebi qual é que era o meu pavilhão, percebi qual é que era a minha sala, aquela meia horinha que é tipo a meia horinha para nos pôr pressão, que temos que fazer a chamada e não sei o que, e ainda não recebemos o exame e estamos a pensar, será que vai ser fácil, será que vai ser difícil? Fiquei logo espantada porque o exame de Fisicoquímica não tinha grupos, não estava agrupado em grupos, as perguntas eram todas seguidas e pelo que eu percebi, houve muita gente que por não ter grupos e ter aqui uma página em branco no meio do exame, esta página aqui em branco, muita gente pensou que o exame acabava aqui, mas também, ó malta, vamos lá ver as coisas bem, vocês não viram as cotações? É que a primeira coisa que eu fiz quando recebi tanto o exame como o outro foi ver as cotações, não é? Achei que em relação ao ano passado havia realmente, mas isso pronto, já se estava à espera, eles próprios já tinham dito isso, mas que havia realmente muito menos perguntas em que nós poderíamos optar por responder ou não, ou em que a classificação não contava para a nota final, não é? Em Biologia, por exemplo, já haviam mais opções e isso faz completamente a diferença. E assim, por ser Fisicoquímica, por ser uma disciplina que eu tinha dificuldades, eu não estava à espera de ter uma nota excelente, até porque eu tinha feito exames de anos anteriores e os máximos que me tinham dado, acho que tinha sido tipo um 15 ou assim. Mas uma pessoa tem sempre aquela esperança, não é? E que logo a primeira pergunta eu me panquei ali um bocadinho. Mas à medida que eu ia fazendo o exame, eu senti que estava-me a correr bem enquanto eu estava a conseguir responder a todas as perguntas, porque eu não deixei nenhuma pergunta em branco. Para mim era uma vitória, não é? E depois, tipo, senti que eles foram mesmo muito criativos nos exercícios que puseram no exame e eu achava que estava a perceber como é que os exercícios resolviam e depois nos critérios percebi que afinal não tinha percebido foi nada. Acho que foi por isso que as pessoas se perderam tanto, porque nunca tinham feito exercícios do género. Foi, por exemplo, o exercício da roda dentada, que acho que toda a gente ficou um bocado à toa nesse exercício. Mesmo o primeiro exercício também acho que é um tipo de exercícios que nunca ninguém tinha feito. Enquanto os outros já eram um bocado os exercícios que eram
esperados. Em relação a haver mais física do que química, que acho que foi o que muita gente se queixou, eu não senti isso, acho que estava equilibrado. Realmente eu saí do exame a achar, tipo, ok, não vou ter um 18, não. Mas se calhar consigo, tipo um 14, 15, que era aquilo que... As metas que eu tinha definido para os exames era que eu tinha que ter mais que 15. Achava que ia conseguir ter essa nota. À praia com uma amiga minha a pensar que ia relaxar, não é? Que ia ter tipo uma tarde de férias para depois começar em grande com o exame de Biologia, não é? Temos de ter em conta que eu estudei todos os fucking dias para Fisicoquímica, desde o fim das aulas até ao dia do exame, e eu já andava a estudar antes. E cometi o erro de estar na praia ali a relaxar e ir ver os critérios para o exame de Fisicoquímica, a somar e tal. As contas dão para 9,5. Eu fiquei tipo paralisada, porque o exame não tinha corrido mal e de repente os critérios mostravam que afinal tinha corrido muito mal. O pensamento foi logo, ok, este correu mal, mas o de Biologia tem que correr bem, não é? Porque um destes exames eu vou precisar. Já sabia que o Fisicoquímica não me ia correr extremamente bem, mas tipo 9,5. Acho que ninguém percebeu porque é que para o IAV não há atrito. Mas atenção, isto também é uma coisa que eu quero dizer, que é não culpem só o IAV ou os professores que fazem os exames. Eu sei que parece que eles fazem as coisas mesmo para nos prejudicar e não ao contrário. No entanto, são professores que estão a exercer a sua profissão, estão a fazer exames. Mais injusto que às vezes possa parecer. Acho que também se tem que controlar um bocadinho na forma como dizem as coisas, porque eu, às vezes também fico um bocado chocada com as coisas que algumas pessoas dizem em relação aos profissionais que fazem os exames. Claramente que há muita injustiça, mas a injustiça começa desde logo no facto de haver exames. É assim, a vida vai ser sempre feita disto, vai ser sempre feita de injustiças e vocês vão ter que aprender a lidar com elas. A verdade é que hoje recebi então a nota e tive 10,6, ou seja, tive um 11, bem que eu acho que esse 11 era se eu utilizasse o exame para contar a disciplina e não na entrada na faculdade, ou seja, na verdade eu tive um 10,6 se eu quisesse que esse fosse um exame de ingresso. Como eu não vou utilizar isso como prova de ingresso, deixemos essa nota de lado e nem pensemos mais em Fisicoquímica, porque eu odeio Fisicoquímica, foi a minha pior disciplina do secundário. Para quem acabou com 16 este ano, ter um 11 no exame é uma tristeza. Feito o exame de Fisicoquímica, eu não estudei tipo tanto como estudei para o exame de Fisicoquímica, porque eu já tinha muita matéria adiantada de Biologia, portanto também não era preciso estar a estudar tanto todos os dias e estava tipo bem mais tranquila. Também lá estava, vinha com 19 a Biologia, ou seja, eu tinha mais facilidades para Biologia e os exames que eu estava a fazer dos anos anteriores estavam-me a dar notas incríveis, tipo 17, 18, portanto eu estava bem animada, bem tipo, ok, isto vai-me correr bem. Obviamente que por ter tido esta surpresa do exame de Fisicoquímica fiquei um bocadinho tipo, o que é que vai acontecer agora, não é? Na verdade eu acho que a diferença, eu cá estava a falar dos exames do nono ano, eu acho que a grande diferença para os exames de 11º é que a dificuldade dos exames 11º é 3 vezes superior à dificuldade dos testes. Eu não sei se isso também tem a ver com as pessoas que eu tive, mas os exames do nono ano eu achei mais fáceis do que alguns testes feitos pelas minhas professoras. Porque é aquilo que abala um bocadinho mais o psicológico das pessoas, porque te vejo com uma pressão tão grande para o exame que depois é um bocado por isso também que não te acaba por correr tão bem, não é? Pronto, chega então o dia do exame de Biologia. Achei este exame mais difícil que o exame do ano passado. Exato, eu achei os dois mais difíceis que os do ano passado. Não só por terem menos perguntas opcionais, mas mesmo pela forma como as perguntas estavam feitas. Os dois eu usei tolerância e no de Fisicoquímica eu fiquei mesmo até ali aos últimos segundos a tentar fazer o exame, consegui fazer tudo como eu vos disse. Em Biologia eu utilizei a tolerância porque faltava-me tipo, sei lá, uma pergunta. Eu tive muito tempo da tolerância a olhar para o nada e verifiquei obviamente várias vezes o exame. Também fui logo fazendo as cotações, tipo na minha cabeça a pensar que perguntas é que eu tenho a certeza que estão 100% certas, quanto é que eu acho que posso ter. Senti que, tanto num exame como no outro, muita gente faltou. Eu acho que como os exames são opcionais, muita gente acaba por se arrepender de se terem escrito e faltar, não é? Eu podia ter feito isso em Fisicoquímica. Sim, achei o exame de Biologia muito fácil, a matéria estava acessível e pelo que eu vi muita gente concordou comigo que realmente o exame foi fácil. O exame de Biologia já tinha grupos, já estava com aquele formato habitual dos exames. Em termos de perguntas, tinha exatamente o mesmo tipo de perguntas que os exames do ano passado. Acho que acertei muito mais perguntas de Geologia do que de Biologia,
porque o próprio grupo de Biologia criticou várias perguntas do exame de Biologia por estarem as respostas serem um bocado, não serem muito abrangentes e haverem certas perguntas de escolha múltipla que poderiam ter mais do que uma opção correta. Eu achei, muito sinceramente, o exame de Biologia fácil, mas achei que havia algumas perguntas de escrita, que atenção, acho que quase todas as perguntas de resposta aberta eram obrigatórias e achei que realmente eram um pouco complicadas e debati-me aqui um bocadinho até conseguir chegar lá. Outra coisa que acho que também fez completamente a diferença de um exame para o outro é que as perguntas no exame de Biologia valiam todas 0,8, enquanto no exame de Físico-Química valiam logo um valor. Faz toda a diferença, tu erras uma pergunta no exame de Físico-Química, tens logo menos um valor, o que é muito. No exame de Biologia lá está, havia perguntas que era mesmo para dar pontos aos alunos, pelo menos estas aqui de ligar as opções no quadro, acho que estavam mesmo muito acessíveis. Um bocado surpreendente aquele ciclo de vida, que também o grupo de Biologia também criticou isso. De acordo com os critérios de Biologia, que depois também fui ver logo a seguir, porque eu não consigo esperar, a minha ansiedade não consegue esperar, eu não sou daquelas pessoas que não olham para os critérios, eu sou daquelas pessoas que está a dar refresh no site para ver quando é que os critérios vão sair. Segundo aquilo que me dessem nas respostas de escolha aberta, que eram aquelas que eu não tinha como saber bem que pontuação é que tinha, eu sabia que ia ter entre 15,6 e 17,6, se não estou em erro. O que, obviamente, já era muito bom, sendo que eu precisava ter mais de 15. E a verdade é que eu tive 16,5, ou seja, arredondado dá os 17, e fiquei sem dúvida muito, muito feliz. Confesso que lá está. Para eu ter achado o exame tão fácil, eu achava que ia ter um bocadinho mais, mas mesmo assim eu acho que foi muito bom para a exigência que é o exame. Quando eu digo que poderia ser um bocadinho mais, não é que eu não esteja satisfeita com a minha nota, é porque eu realmente sei que eu me esforcei muito, que eu estudei muito e claramente que nós queremos ter esse estudo compensado nas nossas notas, queremos que isso reflita nas nossas notas, portanto às vezes é um bocado frustrante. Estou mesmo feliz também por ter apanhado um exame em que as notas não influenciavam as notas que eu tive nas disciplinas, não é? Porque eu tive um 19 e um 16, portanto se isto contasse para as notas da disciplina eu estaria feita, não é? Ia deixar aqui uma mensagem para as pessoas que não tiveram os resultados que queriam, que se calhar não correu tão bem. Sempre uma segunda fase, há sempre uma hipótese de repetir. Sempre seja mesmo frustrante e acreditem que eu não sei mesmo aquilo que eu possa dizer que vá melhorar de alguma forma o vosso pensamento, porque muito sinceramente quando eu fico frustrada com alguma nota, nada do que alguém me diga vai mudar esse meu pensamento. Todos nós sabemos que é muito injusto. Há pessoas que se esforçam um ano inteiro só para fazerem os exames e depois aquele dia, aquela hora vai definir todo o esforço que tiveram e também as oportunidades que vão ter no futuro. Há muita gente que deixa de seguir coisas que são o seu sonho por causa das notas, por causa dos exames, por causa das aulas, por causa das disciplinas, e depois também há aquela sensação de comparação sempre, de que ele não estou tanto como eu, teve melhor nota que eu, ele tinha pior nota que eu nas aulas e agora teve melhor nota que eu no exame, o que é que eu andei aqui a fazer de errado? Acho que isto tem que ser sempre uma competição individual, é normal que nós queremos sempre o melhor, mas muito sinceramente eu tenho que pensar que esta nota é o suficiente para mim, é mais do que bom para aquilo que eu preciso. Cada pessoa tem os seus objetivos, cada pessoa vê as coisas de maneira diferente, portanto, se calhar eu fiquei tão contente com esta nota como quem teve um 9,5 no exame, porque era aquilo que precisava para poder passar o ano. Tal como quem se calhar teve a mesma nota que eu, um 16,5, ficou super desiludido porque precisava de uma maior nota no exame. Portanto, é assim, isto é tudo super relativo, porque a verdade é que não é o fim do mundo, não é? Estamos a falar de uma nota num exame que, há coisas tão piores. Assim, as próprias médias dizem que realmente houve uma grande descida em relação ao ano passado, 2020. Para vocês terem uma noção, as médias de Físico-Química do ano passado para este ano desceram 3,4 valores. No ano passado a Físico-Química tinha sido 13,2 e a Biologia tinha sido 14. A média Físico-Química este ano foi 9,8 e a Biologia foi 12, ou seja, desceu a 2 valores a Biologia. Era só isto que eu queria dizer, tipo, não sei muito bem se isto ajudará alguém, porque eu sei que é muito fácil falar, não é? Mas pronto, esta foi a minha opinião em relação aos exames. Se quiserem, tem aqui a caixa dos comentários onde podem deixar também a vossa opinião. Acho que em termos de matéria, lá está, tanto num como no outro, não é nada de novo. Acho que no de Físico-Química inventaram de facto um bocadinho. Beijinho e vemo-nos no próximo vídeo, malta. Tchau!